Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, por favor. Abacuque, capítulo 3, quero ler 3 versículos, 17, 18 e 19. Abacuque, capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Abacuque, verso 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música, para instrumentos de cordas. Será que orar traz resultados? Será, meus irmãos, que alguma coisa de fato acontece se nós orarmos? Será que algo pode ocorrer por meio das nossas orações? A pergunta que trago para a nossa reflexão nesta manhã é: quais os frutos da oração? Será que podemos colher frutos da oração que fazemos? Muitas vezes nós oramos e oramos, mas parece que tudo continua do mesmo jeito. Muitas vezes nós oramos, clamamos, pedimos a Deus, mas parece que tudo à nossa volta continua do jeito que está, nada muda. A situação continua do mesmo jeito. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é: será que vale a pena mesmo a gente levar a sério esse negócio de oração? O livro do profeta Abacuque, ele é breve, mas ele é imensamente profundo. Este profeta viveu há cerca de 2.600 anos, mas a sua mensagem ela é extremamente atual. Abacuque viveu em um dos momentos mais críticos na história de Israel, quando aquela nação estava prestes a ser disciplinada por Deus com os 70 anos de cativeiro babilônico. O tempo que estamos aqui é aproximadamente 600 anos antes de Cristo. A terra de Israel estava sendo assolada por uma crise generalizada. Uma crise política, uma crise ambiental, uma crise econômica, uma crise social e, pior que tudo, uma crise espiritual. Hoje à noite, permitindo Deus, nós olharemos para esse tempo de Abacuque, talvez retrocedendo apenas algumas décadas, porque olharemos para esse mesmo povo de Israel no tempo do profeta Isaías, coisa aí de 100 anos antes de Abacuque. Mas os dias de Abacuque são dias assim, dias em que a nação estava atolada em corrupção, dia em que a natureza estava gemendo,
as queimadas estavam acontecendo, a chuva estava escassa e a vegetação estava sumindo. Consequentemente, a economia piorou, a vida social se tornou um caos e a vida espiritual estava no fundo do poço de uma nação que se dizia ser a nação escolhida por Deus, descendência de Abraão. E naqueles dias, Abacuque olhava à sua volta e se desesperava pela sequidão. Fazia tempo que não chovia. Então os frutos estavam se tornando escassos. Não adiantava mais plantar. Havia uma seca terrível. Mas a pior seca não era a seca de águas, era a sequidão espiritual. Esse quadro era mais grave. As pessoas não buscavam mais a Deus como deveriam. Os profetas Isaías e Jeremias já haviam advertido e pregado mensagens convocando o povo ao arrependimento, mas a nação continuava fria. Apesar de irem ao templo de Jerusalém, apesar de continuarem cultuando a Deus, mas o diagnóstico de Abacuque é que as pessoas não mudavam de vida, continuavam na mesma inconstância, continuavam com a vida espiritual no mesmo lugar. E a pergunta de Abacuque, numa oração que ele fez no início do capítulo 3, foi essa: vale a pena continuarmos orando? Será que vai ter algum resultado? Será que a oração pode produzir algum fruto? Abacuque encontrou a resposta. Enquanto Abacuque orava, o Senhor Deus respondeu à oração de Abacuque. E a resposta talvez não foi a que Abacuque gostaria de ouvir, mas foi a resposta que ele precisava ouvir. Deus não mudou a situação em sua volta. Coisa de 10, 15 anos depois, veio o rei Nabucodonosor e saqueou Jerusalém, destruiu o templo, incendiou aquele lugar, mandou que seus homens estuprassem as moças e levou alguns sobreviventes cativos para a Babilônia. Nos dias de Abacuque, Deus não mudou a situação à sua volta naquele tempo, mas Deus mudou o interior do profeta. Deus encorajou a sua fé. Ao olhar então para o futuro, apesar de ver no presente a nação caminhando para a destruição, o profeta Abacuque, ele conseguiu ter a sua vida impactada por Deus. Ao olhar ao seu redor, ele viu todo o sistema prestes a se desintegrar. O governo estava indo mal, as religiões estavam indo de mal a pior também. Contudo, pela fé, ele olhou para o alto e viu Deus. E quando ele viu Deus, todos os seus medos foram embora. Quando Abacuque já não tinha mais força para orar, e já não conseguia mais ver razões para continuar de joelhos, o Senhor mostrou para o profeta que ele, o soberano Deus, continua no controle de todas as coisas. Amém? A oração de Abacuque nos ensina que quando tudo está perdido, Deus ainda não está perdido. A oração de Abacuque nos ensina que quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. E quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Quando Abacuque orava, enquanto orava, ele ouviu a voz de Deus. Enquanto ele falava com Deus, Deus falou com ele. A palavra de Deus trouxe consolo e direção.
E a oração lhe encheu a alma de esperança e alegria. A oração de Abacuque foi concluída com a mais absoluta declaração de fé. Ele confiava na soberania do Senhor a ponto de aceitar quaisquer circunstâncias como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus para ele. O que Abacuque pôde concluir no final desse capítulo 3, depois da sua oração, foi que se ninguém mais quiser um compromisso sério com Deus, eu continuarei, ainda que sozinho, firme, buscando a Deus, porque eu dependo de Deus. Sem Deus nada sou. Pode tudo à minha volta se acabar, mas se sobrar eu e Deus, é tudo isso que eu preciso. Essa confissão de fé de Abacuque é fruto da oração. E essa oração nos mostra alguns frutos, e eu quero tomar alguns minutos com os irmãos para a gente refletir sobre eles. Em primeiro lugar, a oração sempre produz uma confiança cada vez mais inabalável. Confiança. O verso 17, Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais. O povo de Israel dependia muito da agricultura, porque eles viviam da agricultura. A atividade econômica, a atividade comercial do povo de Israel era a agricultura. Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. A maior parte do sustento do profeta provinha de figos, de uvas, de azeitonas e outros produtos da lavoura, bem como da criação de ovelhas, de cabras e gado. Embora essas fontes possam, de alguma maneira, esgotar-se, o profeta viu que, em última instância, a sua própria existência não dependia dessas coisas, mas dependia da fonte delas, e a fonte delas é em Deus. A confiança do profeta não estava na provisão, estava no provedor. Os recursos da terra podiam falhar, mas os recursos de Deus nunca falharão. A oração, ela há de produzir, meus irmãos, em nossa vida, principalmente em tempos difíceis, uma confiança ainda mais inabalável naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Assim como Jó, Abacuque estava pronto a perder tudo, menos a sua fé no Senhor. Jó, depois de perder os filhos e seus bens, ele foi capaz de fazer aquela oração: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei ao seio da terra. O Eterno dá, o Eterno tira, o nome de Deus seja louvado para sempre. Que glorioso fruto a oração pode produzir. Produzir uma confiança inabalável. Eu penso que a parte-chave deste verso 17 está na expressão ainda que. Essa expressão ela é repetida 3 vezes. Então, 3 vezes não é coisa do pastor Gilberto e nem é coisas de pastor Batista. Está na Bíblia muitas vezes coisas de maneira tríplica. Para Abacuque, esse ainda que representava as necessidades básicas de sobrevivência, ainda que haja uma falência financeira, ainda que nunca mais chova, ainda que falte o arroz e o feijão de cada dia, ainda que venha uma enfermidade grave, ainda que um familiar morra, ainda que alguma situação aconteça e nos entristeça, ainda que
tudo à nossa volta venha a ruir e venha a cair ao chão. Ainda que. Abacuque estava dizendo, a minha vida, ela não está construída sobre nenhuma dessas coisas. A minha confiança não está em nenhuma dessas coisas. Fruto de uma vida de oração, uma confiança cada vez mais inabalável. Nada abalou a confiança desse homem. Sabia que a sua vida não dependia dessas coisas. Sua confiança estava no Deus, Criador dos céus e da terra. E o que produziu essa confiança no coração do profeta? Foi o louvor? Não. Foi a oração. A oração. Em segundo lugar, a oração também produz uma alegria contagiante a despeito das circunstâncias. Repare comigo que no verso 18, Abacuque tem consciência que a situação à sua volta não mudou e nem vai mudar no seu tempo. Mesmo assim, diz ele, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tem coisas em nossa vida e em nossa volta que não vai mudar e não tem como mudar. Mesmo assim, será que nós somos capazes de ter uma alegria contagiante a despeito dessas circunstâncias? Será? A alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas, nem pela presença de pessoas, nem pela ausência de coisas trágicas. A sua alegria não está na prosperidade, nem na ausência do sofrimento. Sua alegria está em Deus. Sua alegria está centrada na pessoa de Deus. A alegria do profeta, ela é contagiante a despeito das circunstâncias adversas. Meus irmãos, através dos séculos, muitos homens de Deus, em períodos de perseguição e sofrimento, eles acharam conforto e profunda alegria espiritual nessas últimas palavras de Abacuque. Talvez tenham sido essas palavras que tenham dado letra para uma canção que Paulo e Silas estavam cantando por volta da meia-noite, Atos 16, quando estavam presos, depois de terem levado uma surra, apesar dos vergões, apesar das dores, apesar das feridas, apesar dos sofrimentos, mesmo assim, por volta da meia-noite, na cidade de Filipos, Paulo e Silas estão cantando louvores a Deus com alegria, com alegria. Talvez tenham se lembrado de Abacuque 3, 18. Mesmo assim, me alegrarei. Com efeito, foi na cidade de Filipos onde Paulo mais sofreu açoites, mais sofreu violência. E foi para os filipenses que mais tarde Paulo vai escrever uma carta, a carta aos filipenses, conhecida como a carta da alegria, porque por 18 vezes Paulo menciona o estar alegre nesta carta. No capítulo 4, verso 4, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Na tradução mais antiga, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Apesar de tudo que Paulo tinha de lembrança do que acontecera a ele na cidade de Filipos, mas a alegria de Paulo. E é interessante quando no capítulo 1, Paulo chega a dizer que as coisas que me aconteceram aí nessa cidade promoveram o progresso do Evangelho. Olha que visão. Resultado de uma vida de oração. Fruto de quem ora, de verdade, não uma oração qualquer.
Às vezes, parece contraditório encontrar motivos para sorrir em tempos difíceis. Porém, isso só será possível quando Deus for toda a fonte de satisfação da nossa vida. Meus irmãos, enquanto nossa família, nossos bens, nosso trabalho e até a nossa igreja for a fonte de nossa satisfação, da satisfação de nossa vida, será impossível encontrar alegria em tempos de crise, pois o foco da nossa vida estará naquilo que nós temos e não naquele que nos tem dado tudo isso. Tudo isso que citei, Deus tem nos dado, mas a fonte da nossa alegria não é essas coisas. A fonte é aquele que nos deu ou nos tem dado tudo isso. O apóstolo Paulo compreendeu isso de uma maneira muito extraordinária. E por isso que na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 12, Paulo disse: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, esse tipo de mensagem parece que vai de uma maneira tão contrária a esse evangelho pregado hoje, nem mais na TV, agora no YouTube. Esse tipo de evangelho que consegue extrair alegria, mesmo que. Esse tipo de evangelho parece que hoje é considerado coisa do passado, porque hoje tem muita gente falando de um evangelho, mas um evangelho voltado para uma alegria baseado nessas coisas que podemos ter e Deus pode até nos dar: família, bens, recursos. Mas isso é furada, porque a vida pode nos tirar isso a qualquer momento. E quando isso for tirado de nós, se a nossa alegria estiver fundamentada nessa fonte, nós ficaremos sem chão. Mas se a nossa alegria, se ela de fato vem da fonte certa, que é Deus, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí nós conseguiremos, de fato, nos alegrar, apesar de, ainda que. Agora, como a gente alcança isso? Isso é fruto da oração. Em terceiro lugar, a oração também produz uma segurança totalmente suficiente. O verso 19, o profeta disse: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. A alegria do profeta não era um sentimento romântico e infundado. Ele tinha razões de sobra para alegrar-se. O fundamento da alegria dele estava em Deus. E aí aquele Abacuque que começou no versículo 1, deprimido, em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus, ele terminou com uma alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Isso é segurança. Deus é a sua fortaleza. Deus é o seu alto refúgio. Deus é a sua torre de livramento. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Ninguém pode nos arrancar dos braços do Pai. O Senhor não somente tirou o profeta do vale da angústia, mas também o fez andar em lugares altos. A linguagem é poética. A corça é símbolo da força, da firmeza dos passos, da beleza e da alegria de viver. Mas a corça também é uma referência a um animal que tem uma necessidade de água acima de qualquer outro animal. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, escreveu o salmista. Abacuque fez uma viagem do temor à fé, do pranto ao cântico de louvor, do questionamento amargo à humilde adoração.
há uma segurança em Deus. A oração, ela sempre produz coisas boas. Produz a confiança, produz a alegria, produz a segurança. E aí nós temos estabilidade, temos firmeza. Meus irmãos, Deus nos criou sim para as alturas, mas Ele nos permite muitas das vezes passarmos pelos vales. E quando Ele nos permite, é para que possamos esperar nele e subir aos lugares altos com asas como águias. Isaías escreveu assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero concluir voltando à nossa pergunta inicial. A oração pode produzir resultados? O quanto você ainda está animado a ter uma vida de oração efetiva? O quanto você ainda tem conseguido ter forças para orar? Você consegue ainda manter uma vida de oração regular? Ou você está cansado por não ver frutos, talvez? Eu não sei como está a sua vida nesta manhã, mas uma coisa eu sei: não desista de orar, pois a oração produz frutos. Às vezes os frutos não são as mudanças naquilo que esperamos que Deus mude, as circunstâncias. Se Deus não mudar as circunstâncias, se não desistirmos de orar, Ele vai mudar o nosso coração, produzindo confiança, alegria e segurança. E o que precisamos para viver além disso? Nada mais. Confiança, alegria e segurança. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos ensinando nesses dias. Hoje é o 29º dia da nossa campanha de oração. 11 dias pela frente. Nesses 40 dias de oração, Deus está nos ensinando coisas novas e está nos fazendo lembrar também coisas antigas. E talvez o meu maior medo, o meu maior receio nesse tempo é que tem sido um tempo tão precioso, um tempo tão abençoador. Eu não quero perder esse tempo, perder esse time de Deus. Mas talvez o meu maior medo e a minha maior angústia seja o fato de ver tantas pessoas que parece que estão perdendo esse tempo precioso, esse time em que Deus está por agir, porque Ele já está agindo em nossa vida, em nosso meio, fruto de oração. Guarde com você nesta manhã que a oração sempre produz frutos. A confiança, a alegria e a segurança. Eu não quero perder esse time de Deus, esse tempo de Deus. Os dias são maus. A igreja cristã, evangélica, atravessa um momento difícil, um momento delicadíssimo, um momento de muitas influências negativas e ruins do próprio mundo no nosso meio. Mas eu creio que Deus está levantando nesse tempo um povo santo, um povo consagrado, um povo que vai levar a sério
a missão que Ele tem nos designado. E eu quero fazer parte desse povo. Eu quero fazer parte desse povo que não vai cansar de orar, até que o Senhor produza mais e mais em nosso meio frutos de confiança, de alegria e de segurança. Talvez você tenha algo que você deseja nesta manhã colocar diante do altar do Senhor, algo pelo qual você tem orado, algo pelo qual você tem clamado. Talvez você tenha tido até alguns momentos de cansaço na vida de oração. Mas se você deseja nesta manhã retomar, eu quero orar, porque os frutos virão. Se você encontra-se até mesmo um pouco desmotivado na oração, queria encorajá-lo a deixar o seu lugar e vir aqui à frente ao altar do Senhor. Eu quero descer, eu quero estar aqui, porque eu quero renovar o meu compromisso pessoal com Deus, de buscá-lo em oração todos os dias. Quantas vezes, talvez você ache que não, pense, pastor nunca passa por isso. Talvez você devesse ser pastor por um dia ou por uma semana. Quantas vezes o cansaço, quantas vezes a aparente ausência de uma resposta à oração, ela faz parte da minha vida, da nossa vida. Mas ainda assim a gente não deve desistir de orar, porque a oração sempre produz frutos, sempre. O Senhor Jesus nos ensinou, e Ele chegou a contar até uma parábola para ilustrar isso. Contou-lhes uma parábola para lhes ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Senhor, aqui estamos nós nesta manhã, na Tua presença, com o nosso coração aberto, ó Deus, tocado pela Tua palavra. O Senhor está nos lembrando nesta manhã que a oração produz efeitos, a oração produz resultados, a oração produz frutos. Quando esses frutos, ó Pai, não são os frutos que nós esperamos, às vezes, com a mudança da situação à nossa volta, esses frutos, eles são produzidos dentro de nós, em nosso coração. E quando esses frutos são produzidos, ainda que à nossa volta tudo continue do mesmo jeito, sem mudança nenhuma, mas quando os frutos são produzidos, a nossa confiança no Senhor, ela aumenta, a alegria, ela continua na nossa vida, e nós também sentimos segurança, porque o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor está cuidando de nós, está cuidando do teu povo. Senhor, aqui estamos nós, nos colocando nesta hora diante do Senhor. Talvez haja irmãos aqui que reconhecem que há momentos de desânimo, há momentos que não tem nem mesmo vontade de orar. Já passei por isso muitas vezes, o Senhor sabe muito bem. Mas é exatamente nesses momentos que eu te peço, Senhor, coloque mais e mais vontade no meu coração, sede no meu coração, para eu desejar mais de Ti, para eu querer mais do Senhor. Ó Deus, que haja em nossa vida de oração uma transformação, para a gente nunca desanimar, mas para a gente perseverar sempre. Que a oração de Abacuque possa ter nos ensinado nesta manhã sobre os frutos da oração. E qualquer irmão ou irmã que aqui estiver à frente, que estiver sentindo-se desanimado a respeito de sua vida de oração, que possa sair daqui, ó Pai, tocado pelo Teu Espírito Santo, renovado, para dedicar mais tempo ainda ao Senhor, clamando e buscando ao Senhor todos os dias pela Tua doce presença sobre nós.
Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco nesses últimos dias. Mais uma vez o Senhor tem nos despertado para o compromisso com a oração. Despede-nos em paz e leve-nos aos nossos lares, que logo mais à noite possamos aqui voltar, para juntos celebrarmos ao Senhor com a nossa família. Muito obrigado, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.